Nova lei vai diminuir o tempo para melhorar o avanço nas filas, com perícias esperando para serem feitas de quem tem processo na justiça contra o INSS. Tudo isso você confere agora no meu, no seu, no nosso canal de notícias. Lei publicada nesta segunda-feira, dia 23, antecipa o pagamento do governo federal aos médicos peritos. Como isso vai funcionar? De que forma isso vai funcionar? Será que seu processo vai andar? Será que você já vai fazer a perícia judicial para conseguir o seu benefício junto ao INSS? Bom, tudo isso você confere a partir de agora no canal de notícias. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí. Se você tem dúvida, é só deixar num comentário no nosso vídeo que a gente vai responder. E se você puder, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. A lei 13.876 foi sancionada e publicada pelo governo federal. O governo do presidente Jair Bolsonaro do PSL publicou nesta segunda-feira, dia 23, a lei 13.876, que autoriza a União a antecipar o pagamento de honorários dos peritos em ações de segurados contra o INSS pela concessão de auxílios doença, auxílio acidente, aposentadorias por invalidez ou revisão de benefícios. A medida, que tem duração de 2 anos, deverá destravar perícias judiciais que não ocorrem por falta de verba. Após esse período, o Poder Judiciário reassumirá a obrigação do custeio. Segundo advogados especialistas em previdência, as perícias estão atrasadas e alguns juizados entraram em greve porque os peritos estão sem receber. Em São Paulo, a espera pela avaliação judicial pode chegar a 9 meses. Eu disse 9 meses. O governo federal vai pagar os honorários da primeira, no caso aí, perícia judicial. Porém, se o juiz solicitar outras perícias, essas serão custeadas pelo judiciário. O advogado Rômulo Saraiva teme que a medida restrinja o acesso quando o segurado tiver mais de uma doença. Esse tipo de situação ocorre, por exemplo, quando uma pessoa tem um problema de coluna e após muitos anos de afastamento também desenvolve depressão. Relacionada ao deslocamento, a nova lei determina ainda que, a partir de 1º de janeiro de 2020, o segurado deve recorrer à Justiça Federal quando houver uma unidade em até 70 quilômetros da sua residência. Para o presidente da AJUF, Associação de Juízes Federais do Brasil, Fernando Mendes, a mudança não vai prejudicar o cidadão. Um desses motivos, aí no caso, é o fato da Justiça Federal estar presente eletronicamente. Ou seja, o cidadão não precisa apresentar-se fisicamente uma ação para poder aí fazer. Você pode, nesse caso, fazer o seu pedido através da internet. O país tem 988 varas e juizados federais, o que representa menos de 10% das 10.035 unidades da Justiça Estadual. Mostram os dados da Justiça, no caso aí, em números de 2018. O Ministério da Economia diz que cerca de 80% dos processos são virtuais. Na nova lei, ela vai destravar as perícias judiciais. Então, entenda melhor o que vai acontecer a partir de agora com a Lei 13.876, publicada nesta segunda-feira, dia 23. Ela deve destravar todas as perícias judiciais contra o INSS. Ela determina que, no caso aí, sejam pague os honorários dos médicos peritos judiciais, sejam feitos aí no caso
pelo governo em ações de segurados que se declararem carentes para pedir o benefício previdenciário ou em uma revisão de benefício. O repasse vai garantir o pagamento das perícias já realizadas ou as que venham a acontecer nos próximos dois anos. A lei ainda transfere para a Justiça Estadual o processo de quem mora a mais de 70 quilômetros de distância de uma vara federal. A medida deve diminuir os custos do governo, já que as perícias são mais baratas na esfera federal. O custo hoje, em média, você vai ficar sabendo a partir de agora. Bom, o valor médio de cada perícia judicial é de R$ 200 na Justiça Federal e R$ 1.110,96 na Justiça Estadual. O Ministério da Economia e o Conselho de Justiça Federal devem fixar os valores dos honorários das perícias e os procedimentos para o pagamento. O governo planeja antecipar 316 milhões ainda em 2019. Na folha de pagamento dos peritos, o que tem? Bom, hoje o Poder Judiciário antecipa os honorários do perito nomeado pelo juiz e quando a causa é concluída, o governo federal faz o ressarcimento. O problema é que as contas do juizado federal passaram a enfrentar problemas com o grande aumento das ações sobre benefícios de incapacidade que exigem perícias judiciais. Por falta desse pagamento, há ajuizados em greve. Em alguns estados, o atraso para a realização da perícia chega a 1 ano. Agora, a lei aprovada nesta segunda-feira determina que o pagamento dos honorários deve ser antecipado pelo governo federal ao tribunal responsável pela causa. A expectativa de advogados previdenciários é que o calendário das perícias seja normalizado a partir de agora. Uma perícia por processo. A partir de agora, se você tem duas doenças e que precisa, aí no caso do seu benefício do INSS, com essa nova lei, a partir de 2020 e no prazo de 2 anos, o Poder Executivo Federal vai pagar honorários apenas à primeira perícia judicial. No entanto, se o juiz solicitar outras perícias, estas serão custeadas pelo próprio Poder Judiciário. Para o especialista, isso pode dificultar os casos dos segurados que precisam de mais de uma perícia. Acesso à justiça, o que vai mudar? Bom, hoje, quando não há uma vara federal na sua cidade, o segurado processa o INSS por meio de varas estaduais. O país tem hoje 988 varas e juizados federais, o que representa menos de 10% das 10.035 unidades de justiça estadual. Mostram dados da Justiça de 2018. O que vai mudar a partir de agora? Bom, o processo só poderia ser iniciado na Justiça Estadual se não houver, no caso, uma vara federal a 70 quilômetros da sua residência. Como fica para você, cidadão? Bom, em muitas cidades do interior, a ação contra o INSS acaba sendo iniciada na Justiça Estadual. Isso ocorre porque a quantidade de unidades jurídicas estaduais é maior, portanto, os segurados que moram longe das grandes, no caso cidades, devem ser atingidos. Eles terão que percorrer até 70 quilômetros para conseguir processar o INSS. Quando isso começa a valer? Bom, isso começa a valer a partir de 1º de janeiro de 2020. A fonte da matéria, Ministério da Economia, a Agência Senado, a AJUF, Associação de Juízes Federais do Brasil e advogados previdenciários Rômulo Saraiva e Adriane Bramante. Bom, meu amigo, como você agora já sabe, a Lei 8.000. Aí vamos voltar nela aqui para você ficar sabendo direitinho. Lei 13.876. Eu disse 13.876, que foi publicada nesta segunda-feira, dia 23 de setembro, promete adiantar os processos
que precisam de perícias para aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio acidente, BPC Loas também está incluído, porque quem é deficiente precisa passar por uma perícia médica e se essa pessoa entrou na justiça para conseguir o seu direito, também essa nova lei vai afetar. E mais, se você tem alguma dúvida, é só deixar o seu comentário no nosso vídeo. Se você gostou da matéria, compartilhe com seus amigos e não deixe de se inscrever no nosso canal, porque a lei 13.876 promete agilizar todos os processos contra o INSS que precisam passar por perícia médica judicial. Eu vou ficando por aqui, espero ver você no próximo vídeo, no meu, no seu, no nosso canal de notícias. Vem junto!